Com a graça divina e com a sua licença, eu entro no seu televisor, no seu celular ou no seu notebook para os amigos e amigas telespectadores que vão me assistir ao vivo e outros que vão me assistir exclusivo. Lembrando bem que essa gravação é para o meu canal do YouTube e o meu grupo do Facebook. Estou aproveitando a redação para fazer essa gravação para o meu canal do YouTube. Lembrando bem, hoje vai ser o segundo dia de aula para o canal Handley Vieira Gaúcho. Aula sobre o Código Penal, sobre o direito penal no caso. Antes de eu começar a aula, eu quero mandar um abraço para a doutora Tuane, uma pessoa excelente e tudo que está começando a carreira no judiciário agora. Deus te abençoe, tudo de bom. Mas vamos ao que interessa. Na aula de hoje, presta bem atenção. Abrir uma ação processual não quer dizer que a causa ganha. Essa aula vai ser muito boa. Assista do começo até o fim. Você que quer passar em concurso, você que quer entender das leis, você que quer seguir a carreira do judiciário, você que quer advogar um dia, e assista do começo até o fim essa minha gravação. Então vamos ao que interessa. Abrir uma ação processual não quer dizer que a causa ganha. Muitas pessoas hoje, ela tem uma interpretação equivocada ao respeito do Código Penal ou do direito em todas as esferas, mas vou tratar do direito penal primeiro, entendeu? Aulas de outras esferas do direito é futuramente. Tem pessoa que acha assim, se ela abre um processo contra alguém, ela acha que a causa já está ganha. Não, não é assim. Às vezes sim e às vezes não. Vou explicar melhor para vocês. Quando você abre uma ação contra alguém, vai começar o quê? Todo um trâmite judicial, judiciário no caso. Um exemplo, você vai ser ouvido pelas autoridades do judiciário, você vai ter a sua hora de falar, você vai ter a hora de provar as coisas. Mas tem um detalhe, causa ganha só é depois que o trânsito e julgado tiver 100% concluído. O que seria esse trânsito e julgado, vamos dizer assim? Quando começa o julgamento. Tem pessoa que acha que o julgamento só é no dia que está lá sentada de frente ao juiz, do promotor de justiça, com advogado de defesa, advogado de acusação, réu, testemunha de acusação, testemunha de defesa. Também, mas não. O trânsito e julgado em si mesmo, ele começa desde quando você abre a ação processual contra alguém. Mas o trânsito e julgado, para ele ser concluído e você ter causa ganha, você tem que ter uma palavra-chave. Vocês vão entender melhor agora, que é embasamento. Eu tenho de qual significado, mas eu vou ler para vocês agora. O que seria embasamento? Seria provas. Seria o quê? Fundamentos no caso. Olha, o que é embasamento? Já já eu vou continuar. Embasamento é o alicerce, é a base e é o fundamento de alguma coisa. Tá aí. Você abriu um processo contra alguém, mas para você ganhar, quando você é intimado pelas autoridades jurídicas ou do judiciário, você tem que começar o quê? Você tem que começar a mostrar embasamento. E no dia do julgamento, ou no dia do júri popular, dependendo do crime, você tem que ter embasamento. O que seria esse embasamento? O alicerce seria provas. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo assim. Chega uma pessoa, um exemplo. Eu chego aqui, um exemplo, vou usar eu abro o processo contra alguém de vocês que está me assistindo. Um exemplo aqui é uma suposição, uma simulação. Eu abro o processo contra alguém. Eu abri o processo. Só que para mim ganhar essa causa, eu tenho que mostrar embasamento, eu tenho que provar para quem está apurando e para quem vai julgar se tudo que eu abri contra você ou contra alguém é verdade. Aí, esse embasamento seria o quê? A base, o alicerce, o fundamento de alguma coisa. Um exemplo. Eu acuso que uma pessoa furtou um dinheiro que estava na minha carteira. Vamos dar um exemplo. Eu abri um processo, só que para mim ganhar essa causa eu vou ter que começar a mostrar fundamento. Mostrar o quê? Rol de testemunha. Pessoas que viram aquela pessoa que eu estou acusando fazendo aquilo. Pessoas que muitas vezes
vão me ceder o circuito de filmagem do local onde aconteceu, que prova que a pessoa que eu estou acusando de fato passou a mão na minha carteira e no meu dinheiro. Aí, eu mostrando embasamento. Embasamento é provas, entendeu? São provas concretas. São provas que de fato afirmam a acusação que eu dirigi a alguém, o processo que eu abri contra alguém. Se eu fizer isso, no dia que chegar na justiça, é causa ganha na certa. Eu dei o exemplo do furto, mas isso serve, por exemplo, eu vou resumir, isso serve para o crime de roubo, isso serve para o crime de hediondos também, crime de homicídio, de latrocínio, crime de extorsão, entendeu? O crime, vamos supor assim, de tráfico de drogas. Tudo tem que ter prova. Sabe por que eu estou falando isso? Porque tem muitas pessoas que elas querem abrir um processo contra alguém, ou ela quer ter direito em alguma situação, só que ela abre uma ação processual. Abrir qualquer um abre. É muito fácil. Você vai no fórum, vai no Ministério Público, vai no Poder Judiciário, abre lá uma ação processual contra alguém. Pode abrir, é fácil. Difícil é ganhar a causa. Porque tem todo o passo a passo. Tem a intimação, você vai falar, você vai ter que mostrar a prova, você vai ter que provar tudo que você está falando é verdade. Se levar um rol de testemunha, um exemplo, se você levar 10 testemunhas, 9 falar a mesma coisa, uma falar diferente, já entra em contradição, contradição que já pega na mentira, corre sério risco de perder, entendeu? A causa, no caso. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Se você um dia resolver entrar na justiça, eu estou falando do direito penal, mas isso serve para o lado trabalhista, tributário, isso é aulas cultura. Se você resolver abrir um processo contra alguém, contra uma empresa, eu não estou falando aqui de empresa, vou falar futuramente, você até pode, está no teu direito, mas esteja ciente que você esteja certo e tenha provas. Porque se você não tiver provas, você vai passar vergonha. E de vítima, você pode se tornar autor ou autora. Como assim autor ou autora? Isso mesmo, autor de o quê? Fraude processual. Eu tenho um de cor, mas eu vou ler para vocês. O que seria essa fraude processual? O artigo 347 do Código Penal fala da fraude processual. Descreve o delito de fraude processual. Sei de qual, mas estou lendo para vocês entenderem. Artigo 347 do CP. CP é Código Penal, viu, gente? CP é Código Penal. Diz assim: descreve o delito de fraude processual quem consiste no ato de intencionalmente dados de processo com o intuito de levar o juiz ou perito a erro. Então a fraude processual que eu falei é uma pessoa que abre alguma coisa contra alguém, entendeu? Na maldade. Muitas vezes ela não tem prova. Ou ela até tá certo, mas não tem prova. Mas ela quer fazer porque quer na maldade. Levando o juiz ou o perito. O perito é quem está periciando todo o processo, todo o trânsito em julgado, acreditado que ela está falando é verdade. Mas aí é o que eu falo para vocês. Quando a pessoa começa querendo mentir, enganar, juiz é estudado, gente. Promotor de justiça é estudado. Técnicos penais são estudados. São pessoas que manjam da lei. E se você inventar isso, você entra em contradição. O que eu falei com isso? Se você pegar e abrir uma ação contra alguém, você não provar no trânsito em julgado ou no dia do julgamento ou do júri popular, o que vai acontecer? Aí você que começou a abrir o processo de vítima, você se torna autor. E quem você acusava de autor se torna vítima. Você se torna autor de fraude processual. E aquela pessoa se torna vítima da fraude processual. Então, em outras palavras, o jogo vira. E tudo que você parecia estar do seu lado vai ficar contra você. E pode responder também outro crime. Eu tenho um de cor, mas vou ler para vocês, que é o artigo 339 do Código Penal Brasileiro, que é o crime de denunciação caluniosa, gente. Eita, denunciação caluniosa. Artigo 339 do Código Penal. Quem comete quem aciona indevidamente ou movimenta irregularmente
a máquina estatal de persecução penal, fazendo surgir contra alguém um inquérito ou um processo imerecido. Gente, se você abre uma ação, um inquérito policial, uma ação jurídica, judiciária contra alguém, imerecido é o que? Sem prova. Porque como é que tu vai abrir um processo contra alguém se você tá certo, mas não tem prova? Entendeu? Você vai estar fazendo uma coisa imerecida contra alguém que ele não vai ter como provar. Aí, além da fraude processual, você responde à denunciação caluniosa. Por quê? Porque você fez uma denúncia sem base, como eu falei de embasamento, sem alicerce, sem provas. Então, sabe o que eu quero deixar nessa aula de hoje? Quando você quiser abrir uma causa contra alguém, esteja ciência que você tenha provas, que você tem provas, que você tem como provar, comprovar, afirmar e reafirmar, que aí você vai ter a causa ganha na certa. Caso contrário, me desculpa, você de suposta vítima vai ser autor ou autora de fraude processual ou denunciação caluniosa e no final você que responde o processo que o jogo vira. E o pior de tudo, gente, o transtorno, a perca de tempo e tudo que a pessoa fez em vão. Então, se você acha que está sendo vítima de alguma coisa, você tem todo o direito de abrir um processo. Mas abre esse processo consciente, seja você homem ou mulher, consciente de uma coisa, que você vai provar e tem como você ganhar. Quais são esse tipo de prova? Quebra de sigilo telefônico, filmagens cedidas, rol de testemunhas, o que mais eu posso dizer que exames periciais, vamos dizer assim. Então, embasamentos são prova forte. Um exemplo, eu acuso, vou dar um exemplo voltando lá atrás que eu acusei de alguém furtar a minha carteira. Eu abro um processo contra aquela pessoa, mas antes de eu abrir o processo eu já tenho as provas. Eu tenho a filmagem do local mostrando a imagem, a cara daquela pessoa furtando minha carteira. Entendeu? Muitas vezes eu tenho como pedir um exame de digital que a digital da pessoa vai constar que pegou na minha carteira. E além disso eu tenho pessoas que viram, mais de 3 no caso, para rolar o rol de testemunhas ali. 3, 4, 5, 10, enfim. Que prova que viu aquela pessoa. Aí eu tenho todo o direito de abrir uma ação processual que lá na frente a vitória é certa, a causa é ganha na certa. Agora, se eu, mesmo sendo vítima, eu não tiver prova, eu vou perder tempo? Não. Tudo tem que ter prova. Tudo tem que ter embasamento. E a prova não só é a palavra. A prova é a palavra e são fatos, são evidências, como diz o ditado. Contra fatos no argumento. São fatos concretos, que concretiza tudo que eu estou falando, como eu falei. Testemunhas, filmagem, entendeu? Tudo, 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 sem exceção. O máximo de prova que eu puder levar é causa ganha. E se você muitas vezes fala assim, eu quero abrir um processo contra alguém na maldade. Se for denunciação caluniosa ou você querer mentir a respeito com o nome de alguém, não faça isso. Que no final você vai se ferrar e pode responder fraude processual ou denunciação caluniosa também. Então, estando certo ou não, só abra uma ação processual quando você tiver certeza que você vai ganhar. Porque, para concluir, ação processual, abrir uma ação processual não quer dizer que é causa ganha. Valeu Brasília, valeu Brasil, essa foi a aula de hoje do Código Penal e até mais.